Fala galera, professor Bruno Sirtoli aqui da disciplina de Matemática e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as funções trigonométricas, beleza? Mas antes disso é importante dar uma passada para ver quais são os objetivos dessa aula. Então vamos lá. Nessa aula a gente tem como objetivo identificar as funções seno e cosseno, existem outras funções trigonométricas, mas a gente vai ficar focado nessas duas, analisar os gráficos das diferentes funções, determinar o domínio, a imagem e o período dessas funções e analisar a influência dos parâmetros nessas funções, tranquilo? Quando a gente fala de funções trigonométricas, a gente pensa, né, vem na cabeça da gente muitas vezes dois conceitos separados, o de função e o de trigonometria, que são assuntos que a gente estuda em momentos diferentes. Agora, a gente vai começar a juntar esses conteúdos em uma coisa só, beleza? Vamos dar uma olhada, então, no tipo de função trigonométrica que a gente pode ter. Essas duas funções que aparecem aí, né, 2 cosseno de x ou 3 mais 5 seno de x, são funções que misturam, né, a parte de função com a trigonometria. Então, eu tenho aí conceitos como o f de x, né, que é o nosso y, e na frente eu tenho aí um cosseno de x, que é, lembrando, a trigonometria. Então, eu preciso de um valor de x para determinar o valor dessa minha função. Então, vocês podem estar se perguntando, a gente vai conseguir ver coisas como gráfico, domínio e imagem nessas funções? A resposta para todas essas perguntas é sim. De fato, vamos conseguir ver tudo isso, beleza, galera? Então, o que vai acontecer agora, né? A gente tem que entrar nos conceitos de função, mas antes a gente precisa dar uma passada na parte um pouco mais básica disso tudo. Eu até recomendo que quem ainda não viu muito bem a parte de trigonometria, que dê uma revisada antes de entrar no assunto de função. A gente vai dar uma passada em alguns conceitos e o primeiro deles vai ser o ciclo trigonométrico, tranquilo? Bom, o que é o ciclo trigonométrico, né? O ciclo trigonométrico é essa circunferência centrada no plano cartesiano. Essa circunferência ela tem raio 1, ou seja, o raio dela é de uma unidade, e como ela está centrada, o centro desse raio, no caso, é o ponto 0, 0, ok? Coordenadas x e y. Partindo disso, a gente vai ter, né, nas interseções dessa circunferência com o plano, os pontos 1, 0, menos 1 e 0, 0 e 1, e 0 e menos 1. Acontece que a partir de agora, além de pensar em y e x, nós vamos chamar esses eixos de eixos do seno, que vai ser o nosso eixo y. Então, se a gente analisar aí, né, o seno dos ângulos, ele vai variar de menos 1 até 1. Então, essa é uma regra que a gente tem da trigonometria, que os senos dos ângulos, eles sempre ficam entre menos 1 e 1. E o eixo x vai ser o eixo dos cossenos, e ele também vai variar entre menos 1 e 1. Acontece que muitas vezes a gente se perde, por exemplo, na hora de interpretar quem é esse seno e quem é esse cosseno, tá? Então, para tirar essa dúvida, se a gente der uma olhada aí no ciclo, tem uma dica, digamos assim, né? Lá em cima eu coloquei sem sono e aqui na frente cossono. O que é isso, né? Quando eu estou sem sono, eu estou desperto, eu estou em pé. Então, o eixo do seno é o eixo que está em pé, é o eixo y. E quando eu estou com sono ou cossono, eu normalmente me deito. Então, o eixo do cosseno é o eixo x, que é o eixo que está deitado. Tá? Então, é interessante essa dica aí para você, na hora, não fazer confusão de onde você vai pegar o valor, se é no eixo y ou se é no eixo x. Tranquilo? Além de falar, obviamente, das posições do seno e do cosseno, é interessante dar uma relembrada na questão dos quadrantes, tá? Como é que fica a distribuição desses ângulos aí e como a gente mede ângulos, né, também, porque tem duas unidades diferentes que a gente pode observar, tranquilo? Quais são essas unidades, né? Se a gente der uma olhada aí, a gente pode ter ângulos medidos em graus ou ângulos medidos em radianos, tá? Os ângulos medidos em graus, eles vão no primeiro quadrante ali de 0 a 90, no segundo quadrante de 90 a 180, no terceiro quadrante de 180 a 270 e no quarto quadrante de 270 a 360. Acontece que muitos exercícios, na sua grande maioria, na verdade, de funções, ele não trabalha com os ângulos em graus, ele trabalha com eles em radianos. Então, aqui é importante lembrar dessa relação. 180 graus equivalem a π radianos. Você pode estar se perguntando, mas o π não valia 3,14, professor? Lá da parte de cálculo de circunferência? Sim. Quando a gente fala de medidas de comprimento, o π tem um valor de 3,14. Agora, quando a gente fala de um valor de ângulo, o π vai valer 180 graus. Então, sempre que eu falar
π radianos, você tem que associar a 180 graus. Com isso, aquele nosso ciclo trigonométrico lá, né, no primeiro quadrante, ele vai ficar entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é 180 dividido por 2, 90. O segundo quadrante, de π sobre 2 a 180, mesma ideia, né? 90 a 180. Depois de 180 a 270, no caso de π até 3π sobre 2. E depois de 3π sobre 2 até 2π. Tranquilo? Até o momento, a gente já viu, né, em termos de ângulo, os ângulos notáveis, que é o de 30, 45, 60, os seus simétricos, mas é importante também, para essa parte agora de funções, a gente lembrar de alguns outros ângulos que são importantes na hora de construir os gráficos. Que ângulos são esses, né? Vamos dar uma olhada aí, então, nos ângulos e nos seus respectivos senos e cossenos. Bom, quando eu tenho aí, então, 0, 90, 180, 270 e 360, esses ângulos eu tenho que meio que memorizar os senos e os cossenos para poder aplicar. Então, ó, seno de 0 vale 0, o seno de 90, que é a mesma coisa do seno de π sobre 2, vale 1, o seno de 180 vale 0, o seno de 270 vale menos 1, o seno de 360 vale 0. É interessante anotar isso aí num cantinho separado para ir pegando aos poucos essas ideias e tornar isso automático na hora de resolver os exercícios. Falando do cosseno, né? O seno de 0 vale 0, já o cosseno vale 1. O cosseno de 90 vale 0, o cosseno de 180, né, que é a mesma coisa do cosseno de π radianos, vale menos 1. O de 270 vale 0 e o cosseno de 360 vale 1. Tranquilo? Então, agora, depois de todos esses detalhes, a gente pode começar a entrar nas funções especificamente. E a primeira coisa importante da gente já começar a visualizar é a forma geral, ou seja, tudo que uma função trigonométrica pode me apresentar. É óbvio que eu sempre vou esperar uma função um pouco mais tranquila, mas podem acontecer alguns casos mais complicados. Vamos dar uma olhadinha então. As duas funções mais básicas, digamos assim, que a gente tem, são essas duas aí, ó. F de x igual a seno de x e f de x igual a cosseno de x. O estudo das funções trigonométricas sempre vai partir dessas duas funções, tá? Quando a gente está estudando seno e cosseno. Mas eu posso me deparar, por exemplo, com uma função igual a essa que está embaixo, ó, 2 mais 3 seno de 4x menos π. E aí, quando você olha para tudo isso, tem bastante informação aí, né? A gente vai sempre, então, pensar na função trigonométrica com esse formato que está aí embaixo. A função trigonométrica é igual a A mais B seno de cx menos D. Sendo que esse A, B, C e D são números. Lembra de quando vocês estudaram função de segundo grau, que a forma geral era ax² mais bx mais c? É a mesma ideia aqui. Eu posso ter números fazendo essa passagem, digamos aí, para transformar essa função. E aí, quando eu olho para as duas, né, eu vejo que o meu A vale 2, que o meu B vale 3, que o meu C vale 4 e que o meu D vale π, no caso aí. E daqui a pouco a gente vai tentar dar uma entendida em como isso vai influenciar o gráfico da nossa função. Tranquilo? Do mesmo jeito, né, eu posso ter, no caso da função cosseno, algo como está aí também. E aí eu chego que o valor de A vale menos 1, o valor de B vale 6, o valor de C, e esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, cosseno de x. Aí a gente olha às vezes e pensa, ah, mas não tem número, professor. Tem 1x, então o C vale 1. E o D, aí de fato não tem ninguém, então o D vai valer 0, beleza? Bom, depois dessa ideia inicial da forma geral, é interessante a gente construir um gráfico para entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica das funções trigonométricas, tá? Que também são chamadas de funções periódicas, e agora a gente vai poder começar a ter uma ideia do porquê desse nome, tranquilo? Então vamos construir as nossas duas funções mais básicas, a função seno e a função cosseno, tranquilo? Para realizar a função seno, além do plano cartesiano, eu vou colocar como suporte o nosso ciclo trigonométrico, beleza? E aí eu vou começar partindo do zero. Então, quando eu pego o ponto 0, lembra lá que o seno de 0 vale 0. Então, eu posso marcar aquele primeiro ponto ali, que é o ponto 0, 0. Depois, eu vou pegar o próximo ponto, que é o π sobre 2, que é o 90 graus.
tá? E aí, esse seno de 90 graus vale 1, por isso que eu marquei o ponto lá em cima no 1. O próximo ponto é o 180. Percebe que eu estou andando de 90 em 90 graus, beleza? Porque eu quero enxergar toda a curva, digamos assim, do meu gráfico. O seno de 180 é 0, então marco o próximo ponto. Depois eu vou para o 3π sobre 2, que é o 270. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. E para finalizar essa primeira parte aí, o 2π, sendo que o seno de 2π é 0. E aí a gente vê esses pontos. E assim, para quem ainda não viu função trigonométrica, a gente sempre pensa em fazer o quê? Vamos ligar esses pontos utilizando uma linha reta, né? Como se fosse função do primeiro grau. Mas não é assim. As funções seno e cosseno, elas são chamadas de senoide ou cossenoide. Elas têm um formato de onda. Então, o que a gente vai enxergar na hora que for traçar as linhas aí, vai ser uma espécie de onda. Vamos dar uma olhada. E aí, quando eu faço a ligação dos pontos, é isso que a gente vai enxergar, tá? Um segundo detalhe é que essa função ela é chamada de periódica. Por quê? Se a gente olhar depois do 2π ali, você vai perceber que o gráfico vai continuar fazendo o mesmo movimento. Então, uma vez que você consegue enxergar as duas ondas aí, digamos assim, né, a superior e a inferior, você enxergou todo o gráfico, porque o que ele vai fazer agora é se repetir, basicamente, tanto para o infinito positivo quanto para o infinito negativo. Tá? E aí a gente consegue observar alguns detalhes, né, que são relacionados à função. O primeiro deles é o domínio. Quando eu falo de domínio, o domínio são os valores de x, né, que a gente pode usar na função. Olhando para essa função seno aí, o que a gente está observando basicamente ela não tem nenhum tipo de interrupção. Então eu posso usar nessa função qualquer valor de x. Ah, toda função trigonométrica tem domínio como números reais, professor? Não necessariamente, tá? Se a gente tiver algum tipo de restrição, como raízes ou denominadores com valores de x, a gente tem que tomar um certo cuidado para analisar. Mas as duas funções básicas, tanto o seno quanto o cosseno, vão ter domínio sempre com os números reais. Um outro detalhe é a imagem. Então, a imagem são os valores de y que eu encontro quando eu uso os valores de x. A gente falou lá no comecinho, no ciclo trigonométrico, que os valores de y vão ficar entre menos 1 e 1. E a gente pode observar isso também no nosso gráfico. Se a gente olhar a nossa onda aí, ela vai no máximo até 1 e no mínimo até menos 1. Então, a gente consegue enxergar que a imagem vai de 1 até menos 1. Um último detalhe interessante de se observar aí é o que eu comentei antes, que é o período. Então, se você olhar essa janelinha vermelha aí, você vai ver que o nosso desenho está todo construído. O que vai acontecer daí em diante é uma mera repetição. Então, o nosso período ele tem um tamanho de 2π. Podem acontecer oscilações, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Bom, e esse daqui a pouquinho, na verdade, vai começar agora, porque agora a gente vai começar a analisar como esses parâmetros, como o A, o B, o C e o D, alteram esse gráfico. A maioria das questões que a gente vai encontrar para resolver a nível de Enems ou vestibulares envolve muito essa análise. Tem muito cálculo, mas também tem uma interpretação que às vezes pode resolver muitas coisas para a gente não tem que ficar perdendo tanto tempo fazendo conta, tá? Então é muito importante entender a funcionalidade de cada um desses parâmetros. Bora dar uma olhada então. Essa janela vermelha aí, então, a gente consegue enxergar o período, ou seja, toda a construção da nossa função. Então você vai ver que dentro dessa janela você enxerga tanto a onda superior quanto a inferior. O nosso período aí, digamos assim, então é 2π. Esse período pode ser alterado dependendo do tipo de função que a gente vai ver depois, tá? Já vimos a função seno. O que a gente vai ver agora é a função cosseno. E a gente vai perceber que elas têm alguns comportamentos muito similares, beleza? Vamos dar uma olhada então. Na função cosseno, quando eu tenho cosseno de 0, ele vale 1. E aí eu marquei o primeiro ponto lá então, ponto 0,1. Depois a gente vai para o π sobre 2, seguindo aquela mesma lógica, né? O cosseno de π sobre 2 é 0. Depois o cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π é 1. E aí a gente consegue também construir a nossa onda. Percebe que ela é
um pouquinho diferente da do seno, porque ela não começa no zero, ela começa no 1, teoricamente, aí a função cosseno, tá? Mas, se a gente continuar projetando, a gente vai perceber que existe a ideia das ondas do mesmo jeito. E a gente consegue fazer as mesmas análises, né? O nosso domínio são todos os reais, a nossa imagem vai de -1 até 1, e o nosso período também, ó, dando uma olhada nessa janela aí, vai de 0 até 2π. Você consegue enxergar toda a construção da onda dentro desse intervalo. Então você percebe que o seno e o cosseno têm muita similaridade, ok? São poucos detalhes que os diferenciam. E aí agora, depois disso, a gente vai começar então a analisar a influência dos parâmetros A, B, C e D no formato desse gráfico, mudando período, imagem e coisas do tipo, beleza? Vamos dar uma olhada então nisso aí. O primeiro parâmetro que a gente vai analisar vai ser o parâmetro A, tá? Só para ter uma ideia do que acontece, nesse primeiro gráfico aí eu coloquei uma função chamada seno de x, que é a básica que a gente está estudando. Percebe que ela passa pelo zero, tem um período que vai até 2π, tudo como a gente conversou até agora. O que acontece então se eu acrescento alguma coisa? Por exemplo, se eu somo alguma coisa a essa função. Aí eu vou ter uma segunda função, por exemplo, que é essa 2 mais seno de x. Se você olhar para as duas linhas aí, né, para as duas funções, você vai perceber que elas têm exatamente o mesmo formato. A única coisa que aconteceu é que essa linha vermelha meio que foi jogada para cima, ela foi deslocada na vertical. Será que se eu fizer isso também diminuindo, eu vou enxergar alguma coisa parecida? E a resposta é sim. Essa linha azul aí é a -2 mais seno de x. Então, se você olhar o seno de x, quando eu somei duas unidades, a minha função que passava pelo zero está passando agora pelo 2 positivo, e a minha função que eu diminuí 2 está passando pelo 2 negativo. Lembra então que esse 2 é o nosso parâmetro A. Esse A ele vai somente deslocar o gráfico na vertical. Percebe que ele não muda o formato da onda, ele não muda a amplitude, né, que é a altura, digamos assim, dessa onda. A única coisa que ele faz é esse deslocamento. Então, se você observar um gráfico deslocado, fora de passar pelo zero, você sabe que alguma coisa foi alterada em relação ao parâmetro A, beleza? O próximo parâmetro que a gente vai dar uma avaliada é o parâmetro B, tá? E para isso eu usei a função cosseno. A importância e a utilização dos parâmetros tanto para o seno quanto para o cosseno é a mesma, tá? O A faz a mesma coisa tanto com seno quanto com cosseno, o B, o C e o D do mesmo jeito, tranquilo? Só que nesse caso agora eu não vou somar, eu vou multiplicar o cosseno. E aí o que aconteceu, né? Aquela minha linha que estava ali, ela tomou uma dimensão maior, ela ficou mais ampla, ela ganhou amplitude, né? E essa função, qual é? É a função 3 cosseno de x. O parâmetro B, né, que é o número que multiplica o cosseno, ele altera justamente a imagem, tudo bem? A amplitude, a gente chama também de amplitude aqui, que seria a altura da onda. A minha onda em rosa ali, que é o cosseno de x, ela vai de -1 até 1. Ela tem uma amplitude de 2 unidades, seria a altura dela. Essa próxima função, que é a 3 cosseno, ela vai de -3 a 3, então ela tem 6 de amplitude, 6 de altura. Eu tripliquei justamente porque eu multipliquei por 3. Lembra daquele detalhe? O cosseno de x ficaria entre -1 e 1. O que acontece se eu multiplico essa expressão inteira por 3? Ela vai ficar de -3 até 3. E ali dentro vai aparecer justamente a nossa função 3 cosseno de x. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no nosso próximo parâmetro aí, então. Agora a gente vai falar do C. Os dois gráficos já estão colocados aí. O que está em verde é o seno de x, é aquele gráfico nosso padrão. O que está em azul é o seno de 2x. Percebe que agora eu multipliquei, mas não o seno, eu multipliquei o ângulo que está dentro do parênteses. E o que aconteceu aí, né? Esse parâmetro C fez a minha onda verde, que era um pouco mais estendida, ficar mais curta, tá vendo? O período que eu via de repetição, que era até 2π, eu vou enxergar ele antes. Repara aí, ó, essa linha verde é o período da primeira função, que é a nossa função seno. Ele vai até o 2π, para você enxergar a onda completa.
Quando eu faço essa multiplicação, o que aconteceu? O meu período ficou reduzido. Ó. Eu vejo a minha onda indo de 0 até π. Então, se eu estou multiplicando esse ângulo, o meu período diminui. Se eu estou dividindo, esse período aumenta. Tá? Só tem que tomar um cuidado com esse multiplica e divide por o seguinte motivo, né? Às vezes eu posso, entre aspas, colocar x vezes 1 sobre 2. O 1 sobre 2, na verdade, é meio. Eu estou dividindo por 2, mas pode ser que apareça um sinal de vezes ali. E se isso acontecer, você tem que tomar um determinado cuidado, que você tem que lembrar que esse número que está sendo multiplicado está entre 0 e 1. Então, esse é um outro detalhe. Se você multiplica por um número entre 0 e 1, o seu período aumenta. Se você multiplica por um número maior do que 1, aí o seu período vai diminuir, beleza? Está faltando a gente analisar ainda o valor do parâmetro d. Vamos dar uma olhada então no que acontece com o d. De novo, as duas funções já estão projetadas. A primeira é seno de x e a segunda é seno de x menos π sobre 2. Percebe que as duas ondas continuam com a mesma imagem, continuam colocadas na mesma direção, com o mesmo período. O que o d faz então? Esse parâmetro d, ele só vai deslocar o gráfico na horizontal. Então ele vai mover o gráfico para frente ou para trás. Ele é um dos parâmetros mais difíceis de se analisar, porque às vezes, se por exemplo eu tivesse colocado seno de x menos 2π, os gráficos ficariam exatamente na mesma posição. E aí eu não conseguiria talvez dizer que o parâmetro d foi utilizado. Inclusive isso é algo que acontece com alguma frequência, a gente tem que ficar atento. Depois de dar uma olhada em todos esses parâmetros, vamos dar uma olhada então em uma atividade, digamos assim, né? Qual seria a função desse gráfico que está em negrito, aí, está em preto? Lógico, sabendo que ele é um gráfico que parte da minha função seno de x. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, para poder fazer essa análise é o seguinte: f de x é igual a mais b seno de cx mais d, é a forma geral. E aí eu tenho que pensar na aplicação desses parâmetros. Lembra que eu falei que a função seno básica, o gráfico passa pelo zero. Aquele gráfico lá de cima não está passando pelo zero, ele está passando lá no 4. Quem faz isso? Quem faz isso é o A, porque o A faz o deslocamento vertical. Então, se você olhar aí, né, se eu subir do 0 para o 4, quer dizer que o meu A é 4, porque eu desloquei 4 unidades positivas para cima, beleza? Um segundo detalhe aí, então, é o B. O que o B faz? O B altera a imagem. E aí, se eu olhar para a minha função, no caso a imagem que é a amplitude, né? O meu gráfico inicial, ele tem uma amplitude de 2 unidades. O meu gráfico que eu estou procurando a função, ele tem uma amplitude que vai de 2 a 6, que são 4 unidades. Se eu tinha 2 unidades e fui para 4, eu multipliquei por 2. Eu dobrei o tamanho dessa imagem. Então, o meu B vale 2. E por fim, né, eu tenho que analisar o que está dentro do parênteses, no caso que seria o cx mais d. O c, ele vai alterar o período. Então, o período dessa minha função inicial aí é de 0 a 2π. O período da função que eu estou analisando é só de 0 até π, ou seja, ele foi reduzido à metade do tamanho. Lembra que quando você reduz a metade do tamanho é porque você multiplicou por 2. Então, é o seno de 2x. O d faz o deslocamento horizontal, mas a gente está percebendo aí que eles não estão deslocados horizontalmente porque o gráfico em verde passou pelo 0 e o gráfico em preto está passando pelo 4, então ele não está deslocado na horizontal. Tranquilo? Então a função que a gente tem é essa daí, ó, 4 mais 2 seno de 2x. Uma dica legal aí para quem gosta de gráficos, digamos assim, é o GeoGebra. É um software gratuito, se você pesquisar lá na internet. Nele você consegue construir essas funções e avaliar essa variação dos parâmetros para compreender melhor o conteúdo. Então é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.